Bem-vindo, bem-vinda ao canal Gabinete Filosófico. Hoje faremos uma reflexão acerca da seguinte indagação: quem surgiu primeiro? A arte, o artista ou a obra? Para pensarmos um pouco sobre essa pergunta, vamos fazer a leitura de uma obra chamada Caminhos de Floresta, do filósofo Martin Heidegger. Comecemos pelo trecho A Origem da Obra de Arte, em seu capítulo 1. Origem significa aqui aquilo a partir do qual e pelo qual algo é aquilo que é e como é. Aquilo que algo é, sendo como é, chamamos a sua essência. A origem de algo é a proveniência da sua essência. A pergunta pela origem da obra de arte pergunta pela proveniência da sua essência. De acordo com a concepção habitual, a obra tem origem a partir da e pela atividade do artista. Contudo, aquilo que o artista é o por meio de que e a partir de que? Pela obra. Pois que uma obra honre o mestre significa só a obra permite ao artista surgir como um mestre da arte. O artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista. Nenhum é sem o outro. Não obstante, nenhum dos dois porta por si só o outro. Em cada caso, o artista e a obra são em si mesmos e na sua relação recíproca, mediante um terceiro termo, que é o primeiro, sendo por ele e a partir dele que o artista e a obra de arte adquirem o seu nome, mediante a arte. Assim como o artista é a origem da obra de um modo necessariamente diferente do modo como a obra é a origem do artista, tão certo é a arte ser, ainda de um outro modo, a origem para o artista e, ao mesmo tempo, para a obra. Poderá, porém, a arte ser, de algum modo, uma origem? Onde e como é que há arte? A arte, isso não é mais que uma palavra a qual não corresponde nada de efetivamente real. Pode valer como uma representação coletiva sob a qual pomos aquilo que, na arte, efetivamente é, a obra e o artista. Mesmo se a palavra arte devesse significar mais do que uma representação coletiva, aquilo que é referido mediante a palavra arte só poderia ser com base na realidade efetiva de obras e artistas. Ou será que isto se passa ao contrário? Não será que só se dá obra e artista caso haja arte, e esta justamente como origem deles? Seja qual for o lado para que penda a decisão, a pergunta pela origem da obra de arte torna-se na pergunta pela essência da arte. Porém, visto que tem de ficar em aberto, se há e como é, em geral, a arte, tentaremos encontrar a essência da arte onde não houver dúvida de que, efetivamente, a arte vigora. A arte está a ser na obra de arte. Mas o que é e como é uma obra de arte? Aquilo que a arte é deve poder depreender-se a partir da obra. Aquilo que a obra é, só o podemos experimentar a partir da essência da arte. Toda a gente nota facilmente que andamos às voltas. O entendimento comum exige que se evite este círculo, porque ele é uma infração contra a lógica. Julga-se que aquilo que a arte é se deixa colher das obras de arte que estão perante por meio de uma observação comparativa delas. Mas como podemos estar certos de estar a tomar realmente como base da nossa observação obras de arte, se não sabemos antes de mais o que é a arte? Todavia, do mesmo modo que não se consegue alcançar a essência da arte pela recolha de notas características a partir de obras de arte que estão perante, também não pode sê-lo por uma dedução a partir de conceitos mais elevados,
pois esta dedução tem já também em vista, de antemão, aquelas determinações que têm de bastar para que aquilo que tomamos de antemão por uma obra de arte se nos apresente enquanto tal. Mas aqui, quer a recolha de notas características a partir do que está perante, quer a dedução a partir de princípios são impossíveis e, onde são praticadas, são uma autoilusão. Desta forma, é preciso que percorramos inteiramente este curso circular. Não se trata nem de um recurso a que nos vejamos obrigados, nem de um defeito. Trilhar este caminho é a força, e permanecer nele é a festa do pensar, supondo que o pensar é um ofício. Não é somente o passo principal da obra para a arte que, como o passo da arte para a obra, é um círculo. As voltas nesse círculo anda, antes, cada um dos passos singulares que tentamos dar. Para encontrarmos a essência da arte que vigora efetivamente na obra, vamos ter com a obra efetivamente real e perguntamos-lhes o que é e como é. Toda a gente conhece obras de arte. Encontramos obras arquitetônicas e de artes plásticas em lugares públicos, nas igrejas e nas casas de habitação. Há obras de arte de diferentes épocas e povos acomodadas em coleções e em exposições. Se olharmos as obras considerando a sua realidade efetiva, intocada, e não nos iludirmos a nós próprios a seu respeito, então torna-se manifesto que as obras estão perante de modo tão natural como qualquer outra coisa. O quadro está pendurado na parede do mesmo modo que uma caçadeira ou um chapéu. Uma pintura, por exemplo, a de Van Gogh, que apresenta um par de sapatos de camponês, anda de exposição em exposição. As obras são expedidas como o carvão da bacia do Ruhr, ou como os troncos de árvore da Floresta Negra. Durante a campanha, os hinos de Hölderlin estavam empacotados na mochila do mesmo modo que um utensílio de limpeza. Os quartetos de Beethoven jazem no armazém da editora tal como batatas numa cave. Todas as obras têm esse caráter de coisa. O que seriam sem ele? Continua. A origem da obra de arte. Martin Heidegger.